Hoje eu quero falar com você. Eu trouxe aquela pessoa que eu prometi, mas eu vou contar só daqui a pouco. Primeiro, eu quero agradecer a nossa audiência, as pessoas que estão se inscrevendo. Muito obrigada. Cada pessoa que se inscreve ajuda que nós possamos trazer mais terapeutas, mais profissionais da saúde, para falar de assuntos bem interessantes que podem ajudar você nesse processo que cada um está passando na sua busca interior. Também agradecer a audiência dos nossos irmãos lá em Portugal. Muito obrigada. Né? E nos Estados Unidos também está vindo uma audiência muito legal. E qualquer país que está participando, brasileiros espalhados por todo o nosso mundo aí. Muita gratidão por vocês estarem nos seguindo. E vem comigo que você vai amar essa conversa, que nós vamos falar sobre uma terapia que é milenar, que é a dança do ventre. Vem que eu vou te apresentar uma pessoa linda. Farli, amada, gratidão por você estar aqui de novo, né? E aceitar o convite de fazer essa conversa linda sobre essa terapia que eu acho tão fantástica. Sim, gratidão, eu de novo, né, Márcia, estar aqui é bem especial. E sim, é uma terapia milenar, assim, hoje a gente chama de terapia, né? Sim. Mas a dança do ventre é algo que transforma mesmo a vida das mulheres, né? Das pessoas que buscam por essa dança. A gente sempre fala que a dança do ventre, ela é um chamado, assim, sabe? Não é à toa que a gente tem essa vontade. É um chamado. Não é à toa, sabe? Porque é uma dança que é muito do feminino, né? Claro que todas as danças, assim, elas têm essa pegada mesmo, assim, né? De você ter a conexão com o seu corpo, mas a dança do ventre, ela é algo mais profundo ainda, né? Sim, porque, Farli, né? Me corrija se eu estiver errada, ela trabalha vários corpos, vamos assim dizer, né? Trabalha o nosso corpo físico, ajudando toda essa parte pélvica, né? Esse soltar do corpo, né? Também ajuda no nosso espírito, no nosso corpo espiritual, emocional, mental. Quer dizer, é uma terapia completa. Né? Muitas vezes a pessoa não está a fim de sentar com um terapeuta e contar a vida, né? Às vezes só procurar uma dança e se interiorizar e vivenciar aquilo já é um processo curativo, né? Para se trabalhar. Sim, com certeza, né? Porque tá tudo interligado, né, Márcia? O corpo, a mente e o espírito é um só. A gente que separa aí para facilitar os estudos, né? Mas Sim. Corpo, mente e espírito é uma coisa só. E a prática corporal, quando você tá fazendo movimentos, você acaba levando novas informações para o seu inconsciente através do seu corpo, né? O corpo é uma medicina, é uma ferramenta que às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente fica só aqui no mental, a gente fica só né? no campo mesmo dos pensamentos, das emoções e esquece que o corpo é uma ferramenta poderosíssima para transmutar energia, transmutar emoção, transmutar espaços, né? Pensamentos, formas pensamentos. Então, a gente tem essa ferramenta que a gente pode acessar a qualquer momento, né? Às vezes você não tá bem no teu trabalho, vai lá, se tranca no banheiro, dá uma dançadinha e tudo se resolve. E as pessoas acham que para fazer a dança, elas têm que estar bem, né? Tem que estar num estado emocional, assim, tem que estar bem. E, na verdade, não, né? É o contrário, né? Quando você não tá bem, aí que você tem que dançar, sabe? Aí que você tem que usar essa ferramenta, porque quando você entende que o teu corpo, ele tem a capacidade, né, de mudar o estado vibracional, de mudar as tuas emoções, transmutar isso, e a dança é uma ferramenta muito poderosa pra gente fazer isso, você entende que, né, dançando, o teu corpo pode mudar esse estado que você se encontra. Então, é muito poderoso mesmo, sabe? Quando você tem esse conhecimento, às vezes você coloca lá 2 músicas que sejam as suas músicas preferidas, você nem precisa ter a técnica impecável. Sim. E você dança, você pode ter certeza que você vai melhorar. O teu estado vibracional é outro. E me diz uma coisa, tem idade, assim, por exemplo, quando que eu posso começar a aprender a dança do ventre? Não tem idade. Não? Não tem idade, assim, a qualquer momento, né? Todo momento é hora. As minhas alunas, por incrível que pareça, Márcia, eu percebo, assim, que o que vem pra mim, normalmente são mulheres. Olha que interessante, que esperaram a vida toda, sempre tiveram o desejo de fazer a dança do ventre, né? Sempre admiraram, sempre acharam lindo. E aí, sempre colocando as demandas dos outros na frente, né? Então, Sim. filho, marido, trabalho, né? Nunca Carreira, sobrando esse carreira, né? nunca sobrando esse tempinho para si,
para fazer aquilo que vibra, né? Aquilo que a alma pede. Então, normalmente, o que chega para mim são mulheres na faixa etária dos 40 anos, que já tá nesse momento, assim, preciso ter o meu momento, preciso fazer alguma coisa por mim, né? Então, às vezes, elas chegam achando que só vai ter menina novinha, assim, fazendo a dança, e muito pelo contrário. A maioria das mulheres que estão vindo, né, pra mim, pelo menos, são essas mulheres que querem ter esse momento, querem ter esse tempo com elas mesmas, realizar esse desejo, né, que tá lá desde muito antes, né? E você consegue, assim, identificar os resgates que uma pessoa consegue fazer nesse processo da dança? Ah, isso é o mais maravilhoso, sabe? Porque, assim, eu sinto que dar aula de dança, né, ensinar a dança do ventre, me realiza muito, né, dentro aí das nossas facetas, né? Sim. É um dos meus papéis, assim, que me realiza muito. Sinto até uma missão sacerdotal, né, de transmitir essa arte que é milenar. E o que mais me preenche é quando as mulheres chegam, né, e não conseguem fazer, de repente, um movimento porque tá muito rígida, sabe? Tá muito ali, assim, no medo, né, de estar fazendo errado, ou do que carrega mesmo, a carga que carrega, né? Às vezes é uma mulher que é muito controladora, ou dependendo do que a gente traz de bagagem na vida mesmo, né? As vivências que a gente tem, traumas que a gente passa, né? E isso vai enrijecendo o corpo, né? E isso vai gerando couraças, né? E aí, o que acontece? Passa um tempo, elas chegam e falam assim, Farli, eu tô me sentindo tão mais leve, né? Tão mais, assim, tranquila, né? Antes, eu era pilhada, eu era inflexível, a palavra, sabe? E agora eu sinto que tá tão mais relax, tá tão mais leve, tão mais fluido, porque a dança tem esse poder, né? Sim. Então, você tá lá na aula, você tá praticando, tá fazendo a parte técnica mesmo ali, né? Aprendendo os movimentos, só que isso vai pro teu dia a dia. Isso não fica só na sala de aula. Então, é um movimento mais delicado que você acaba fazendo, é um movimento sinuoso que você aprende, e essa energia sinuosa, essa energia fluida, vai sendo transmitida no teu dia a dia, né? E automaticamente é aquilo que a gente falou. O que você está trabalhando no corpo, né? Na prática corporal, isso vai reverberar, porque você está levando novas informações para o teu inconsciente, né? Claro. Então, no dia a dia, você vai trabalhando isso automaticamente. E, bom, já que a gente falou dos mais jovens, vamos falar dos mais experientes. E tem um limite, assim, digamos assim, ó, até tantos anos uma pessoa pode fazer, uma limite de idade de uma pessoa mais madura, assim? Não tem limite, não tem limite. E tenho alunas, né, mais maduras também, que fazem, se apresentam. Olha que legal! Né? E eu acho lindo, assim, acho incrível, porque o momento que você tá ali, primeiro que você já tá desconstruindo um monte de coisa, né? Se você já tá ali buscando a dança do ventre, né? E numa idade mais madura, de repente, isso para mim remete muito à autoconfiança, né? Então, a dança do ventre é uma ferramenta incrível para você resgatar a tua autoestima, a tua autoconfiança, né? As meninas que se apresentam, né? Que fazem, de repente, né? Uma apresentação de dança, você não tem ideia, Márcia, do quanto elas quebram pensamentos limitantes, né? De vestir a roupa de dança, de se apresentar, o medo do julgamento, né? Isso é quebrado, né? No momento que você tá ali, você tá numa entrega tão grande, né? E normalmente a gente tá entre muitas mulheres, então isso é um campo, assim, energético muito poderoso, né? E então não tem idade, assim, sabe? É algo que você pode fazer a qualquer momento. E uma coisa que a gente começou falando, e a gente já foi falando de outras coisas, mas que eu acho que vale a pena resgatar, como que se tem uma história de como a dança surgiu, a dança do ventre, como ela surgiu, qual foi o caminho que ela percorreu, né? Para hoje ser considerada também um processo terapêutico. Tem como a gente fazer esse resgate? Sim, tem, só que é muito relativo, assim, né, Márcia? Inclusive, eu tenho um livro, assim, para indicar que é fantástico. Depois eu vou deixar embaixo escrito o nome do livro, mas pode falar. É a dança do sagrado feminino, né? A conexão da mulher através da dança com o espiritual, assim, né? É incrível. E nesse livro é bem interessante, porque ele traz um pouco, assim, dessa história, né, da dança. E, inicialmente,
os movimentos da dança do ventre, eles vieram de movimentos para o preparo do parto, né? Então, as ondulações que a gente faz, né? Os movimentos sinuosos, são movimentos para o parto. Olha que interessante, Olha, né? sim. Então, é isso, assim, se você parar para ver, né? Que o parto já começa que a gente é o portal da vida na Terra, né? Então, a dança está muito ligada a esse poder feminino, né? De manifestação, de criação. Então, essa história, né? De que a dança, né, começou inicialmente com movimentos para o parto, e isso não só em uma cultura ou outra, a gente percebe esse movimento em muitas culturas distantes entre si, né? Então, esse livro é bem bacana porque a autora faz uma pesquisa mesmo, né, em diversas culturas, inclusive religiões também, né, para trazer um pouco dessa história da dança, né? E como ela foi disseminada foi através de viajantes, né, que iam até os lugares e viam as práticas de dança, né, entre as mulheres e descreviam isso, né, de uma forma ocidentalizada, talvez, né? Tirando ali o que era o real significado no oriental e trazendo a visão ocidental. Então, a partir daí, né, que o homem ocidental viu a prática da dança do ventre, daí tem uma interpretação um pouco diferente do que o significado original trazia, né? E aí ela passou a ser um pouco mais de entretenimento, né? O que hoje em dia a gente vê bastante, né? A parte da dança no entretenimento. Mas inicialmente era isso, né? Bem interessante. Nossa, é muito interessante, porque eu vejo que tem pessoas que têm muito preconceito com a dança do ventre, né? Que fala que é uma exposição da mulher, uma exposição do corpo, ou um exibicionismo, seja o nome que quiser ser dado, mas que tem esse preconceito, né? Então, acho que esse preconceito está muito mais no nosso olho ocidental, de não compreender uma cultura tão mais antiga, né? E compreender que a mulher pode fazer esse movimento e que, com isso, ela não está sendo vulgar, não é verdade? Porque tem muitas pessoas que têm preconceito. Tem essa questão do preconceito? Como que é trabalhado isso? Com certeza tem, né, Márcia? E aí, o que acontece? Normalmente, essa visão, né, preconceituosa e até julgadora, né, é por conta da sensualidade que traz a dança do ventre, né? E a dança do ventre tem, né? A gente não pode negar que trabalha muito a nossa sensualidade. Só que a gente esquece que a sensualidade é um atributo nosso do feminino, né? E, inclusive, existem preconceitos de mulheres, né? Tanto de mulheres quanto de homens. Sim, isso mesmo. Mas a sensualidade, ela é um atributo do feminino. E por que a gente quer negar esse atributo que é nosso, né? Sim. E às vezes é uma visão preconceituosa mesmo que a gente tem, né? E a sensualidade tá aí, ela faz parte, né? A gente só precisa às vezes aprender a dosar, aprender a equilibrar, né? Mas eu vejo que a visão julgadora é quando as pessoas confundem o sensual com o sexual. Perfeito. Então, aí sim existe, né, esse preconceito. Mas o fato de, né, a bailarina estar ali dançando, né, trazendo, né, a arte da dança do ventre, vai ter, sim, o aspecto sensual. Mas isso é incrível, né? A nossa sensualidade é o nosso magnetismo. Então, você precisa trabalhar isso também. Por que a gente... É uma reflexão para a gente trazer, né? Isso. Por que reprimir sua sensualidade? Né? Sendo que ela é um atributo do feminino e é muito importante. E, às vezes, a gente precisa resgatar. Às vezes, está lá escondido, né? E a dança do ventre ajuda muito também a gente dosar, equilibrar, né? Essa sensualidade, assim... Porque é um aspecto importante. A gente não pode esquecer, né? Essa faceta da nossa sensualidade, né? Sim, e eu acho que as pessoas acabam realmente, como você falou, coloca tudo num caldeirão. Mistura sexualidade com sensualidade e são coisas totalmente distintas, né? A mulher, ela, na necessidade de buscar seu espaço, né, teve que afogar essa sensualidade, né, para não sofrer na nossa cultura ocidental toda essa questão aí da sexualidade, né? E também perdeu o contato com isso, né? O contato do poder da atração. Mas não é, a gente não atrai só um companheiro ou uma companheira, não é verdade? É o poder da atração do todo, né? Com certeza. E você falou um ponto bem importante, Márcia, que é o seguinte:
a gente teve que abafar, né, alguns aspectos do nosso feminino para, nesse movimento, né, de conquistar o nosso espaço, de ter mais liberdade, a gente pudesse ser respeitada, né? Mas por que a gente não pode ser respeitada sendo feminina, sendo, né, estando na nossa sensualidade ali também, né, utilizando esse atributo? Por que a gente tem que abafar isso, né? Eu acho que tá na hora da gente trazer, na verdade, isso de volta, porque é uma força e um poder do feminino. E eu acho que quando a gente entra nesse aspecto, né, que é o que gera preconceito, né, um pouco assim de julgamento, né, ai, porque é uma dança muito sensual, ai, porque tá se exibindo, ai, porque, né, são pensamentos julgadores, né, preconceituosos, mas se você for ver a fundo, como é que a gente resgata a nossa sensualidade, né? E a dança é muito boa para isso, porque a partir do momento que você está ali dançando, né, se você se permite acessar o que a dança do ventre tem de profundo para te mostrar, né, se você está aberta para isso, você percebe que o fato de você estar ali dançando, né, em contato com essa dança, já quebra padrões, porque você está se permitindo estar entregue, né, sem pensar no que os outros estão pensando de você. Isso é a sua autenticidade, né? Isso é você estar conectada com você mesma. Isso é sensualidade, né? Quando a gente está conectada com quem nós somos, com a nossa autenticidade, com a nossa espontaneidade, entende? Então, isso é muito sensual. Isso é sensualidade, né? Não é você estar lá exibindo ou você usar uma roupa, um salto alto e tudo, né? A sensualidade é você ser quem você é. E a dança do ventre permite isso, né? Porque é um espaço, assim, para a mulher exercer a sua liberdade, exercer quem ela é. E tem mais uma coisa que eu queria perguntar. Algumas pessoas às vezes me comentam assim, é a dança do ventre, ela é o homem explorando a mulher, né? Porque daí entra nas questões religiosas, né? Da diferença nossa, né? Mais para o lado cristão e para o lado muçulmano, dessa questão da exploração. Eu sei que você teve recentemente, né? Viajando e dançando aí, em não sei em quantos países, mas como que isso é lá do outro lado, né? Sim, é uma experiência muito, muito legal, assim, de partilhar, né? Hoje, o que acontece, né? A dança do ventre, ela é muito usada para entretenimento, né? Então, se tornou algo muito cultural dos países árabes, né? Então, é motivo de festa, é motivo de celebração, né? Então, hoje a visão é diferente, né, do que era lá antigamente, que era uma dança utilizada para rituais religiosos, né, das sacerdotisas, era uma dança utilizada para fins religiosos. Então, a partir do momento que ocidentalizou, né, teve essa objetificação também, né? Só que, estando lá, né, o que eu pude perceber? Eu pude perceber que a dança, ela é um motivo de festa, de alegria, né? Faz parte da cultura, né? Então, remete a tempos lá de que eram danças ritualísticas, né? Os movimentos sinuosos, tem toda essa conexão com a serpente, que é um símbolo de vida, morte e vida, né? Então, passou a ser uma coisa, né? Uma coisa que era de uma cultura de rituais, né, religiosa, passou a ser algo para entretenimento, né? E ficou. Então, é uma coisa que gostam muito, né? Então, a gente vê, né, nos países árabes, nos Emirados Árabes, no Egito, principalmente, né? A dança do ventre é muito forte, né? É uma das origens da dança do ventre, a gente não pode afirmar com certeza, mas eram lugares, né, onde os rituais para as deusas, né, principalmente para Ísis, era muito forte. Então, a gente vê isso, né? Hoje em dia, a dança do ventre, ela é mais para entretenimento. Mas existe um movimento muito grande, né, que resgata esses princípios, né, de reconexão com o feminino, esse princípio espiritual que a dança do ventre tinha lá em tempos remotos, né? Então, hoje em dia, a gente vê de tudo, né? A gente vê o entretenimento, a gente vê a parte terapêutica, o resgate do feminino pela dança, né? Mas, em resumo, o que a gente vê nos países árabes é esse entretenimento, né? Essa alegria que a dança traz, né, o entreter ali mesmo das pessoas. E eu enxergo, sabe, Márcia, eu enxergo, assim, a dança como algo que faz você sair do teu cotidiano, assim, sabe? Daquela correria, tudo, assim. Eu vejo que quando as pessoas assistem a arte, né, sem julgamento, sem, né,
as pessoas se entregam para a arte, arte, se entrega. Elas são levadas para um mundo assim de magia mesmo, de encantamento, sabe? Porque é uma arte, né? Então você tá ali assistindo, eu, né, como bailarina assim e professora, né, mas quando eu estou dançando e me apresento, eu crio essa conexão com as pessoas, sabe? É como se a missão ali enquanto eu danço é levar, transportar essas pessoas para esse mundo de magia mesmo, assim, de encantamento, né? Deixar as pessoas, assim, sair do ordinário, né? E ir para esse mundo também, né? É porque, assim, acima de tudo, a arte é terapêutica, né? E existem várias formas da gente representar a arte, né? Uma pintura, Sim. né? Através da música, né? E a dança também. Então, existe até hoje a arte e terapia, né? Existem várias terapias que são feitas através da arte. Então, é uma forma da gente acessar pelo menos esses 4 corpos, ou essas 4 camadas que a gente tem. E melhorar a nossa relação conosco primeiro, porque ela nos obriga, não no sentido negativo da obrigação, mas ela nos obriga a mudar, né? E aí, eu melhor posso me integrar num mundo de forma melhor, né? Com certeza, Márcia. E eu também percebo que isso é uma percepção minha, assim, né? São insights que eu desenvolvi, assim, ao longo do que a dança foi trazendo para mim, né? A minha conexão, porque eu vejo a dança como uma melhor amiga na minha vida, sabe? Eu tô feliz, eu danço. Eu tô triste, eu danço. Quero agradecer, eu danço, sabe? É uma forma de expressão, uma linguagem também, né? A linguagem da alma. Uma linguagem, E eu vejo que a dança, eu percebo que ela trabalha os nossos aspectos do feminino e do masculino. Olha que interessante. Sim, quando você tá ali na sala, né, e você tá aprendendo, né, você tá usando o teu foco, você tá usando a sua concentração, a tua disciplina de estar ali no horário, de fazer a prática, né, a parte técnica. Então, é o nosso lado masculino que tá ali, treinando, né, disciplina, foco, a concentração. Mas, quando você se permite dançar espontaneamente, né, de uma forma fluida, e você tem essa técnica no seu corpo, né, e você tá usando da técnica do que você aprendeu, mas você deixa fluir pelo seu corpo, bota uma música que você gosta, né, e deixa sentir, solta, né, você tá trabalhando a tua flexibilidade, a tua fluidez e a tua espontaneidade, que são aspectos do nosso feminino. Então, é um caminho muito lindo para integrar tanto a nossa energia feminina quanto a nossa energia masculina, né? E você também, enquanto tá ali aprendendo, você tem que estar num tônus muscular, você tem que estar, a gente vai falando, já vai meio que dançando, né? Você tem que estar no tônus muscular, você tem que estar centrada, tem que estar focada. Então, trabalha né, esses atributos que são da nossa energia masculina, que é super importante também. Claro, né? Porque muitas vezes a gente, né, acha assim, tô com o meu feminino ferido. Não, às vezes está faltando energia masculina. Tá faltando energia masculina, tá faltando mais disciplina, minha filha. Tá faltando foco, mais foco, né? Com certeza. Então, ela traz esse equilíbrio. A sabedoria da dança é essa, né? Nem tanto rígida, nem tanto flexível, né? Nem tanto inflexível, né, a ponto de você não saber ceder, não se equilibrar ali, e nem tanto flexível naquela permissividade, né? Então, o que a gente trabalha no corpo vem para a vida, né? Você vai aprendendo a soltar mais ou não. Tem momentos que você precisa ser mais rígida, ser mais firme, né? Então, é esse equilíbrio. E a sabedoria da dança tá aí, né? De a gente trazer para o nosso dia a dia isso. É incrível. Bom, falando de sabedoria, vamos acessar uma sabedoria da Si? Claro! Olha lá. De 1 a 7, me diz um número. Meu número é o 7. Vamos ver quem que vem. Olha só, sabedoria divina. Ai, que tudo, né? A deusa Ophiúcia de Portugal. Uau. Olha, pessoal de Portugal, uma homenagem para vocês. Mas agora você tocou no assunto que eu não posso deixar de falar, né? Então, vamos colocar ela no ar aqui para você poder falar. Então, que venha essa sabedoria, que a gente possa trazer muita sabedoria para as pessoas também. Sim. Atualmente, né, no estúdio onde eu dou aula, existem
grupos, né? Inclusive uma amiga minha, bom, a que me iniciou na dança do ventre, né? A Suzy, ela traz, né, um estudo que é muito rico, muito maravilhoso, sabe, Márcia? E é o que eu implemento na minha vida e também nas minhas aulas, né? E eu pude muito viver isso enquanto eu estava trabalhando fora, né? Porque quando a gente entende a profundidade da dança, a gente começa a trazer forças arquetípicas que nós temos. Que legal. E a gente pode despertar essas forças através da dança. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar a minha sensualidade, né? Porque tem mulheres que precisam resgatar a sensualidade, né? Sim, estão muito enrijecidas. Muito enrijecidas. Ou, isso acontece muito, né? Quando acaba de ser mãe, né? Passou a fase do puerpério, a mulher não se reconhece mais, né? Aquela que ela era antes ficou, né? Agora ela é uma nova mulher. Ela também pariu a si mesma, né? Pariu a si mesma. Não então, é só isso a criança. É muito comum ela ter que passar, né, por esse resgate dessa sensualidade dela, né? O aspecto da nossa donzela, por exemplo. Então, a gente trabalha muito isso através dos movimentos da dança. Ou, às vezes, você precisa trabalhar uma energia mais de coragem, né? Talvez a nossa energia da deusa guerreira, né? Uma Artemis, né? Sim. Uma Atena, ser mais estratégica, né? Você pode trabalhar isso através dos movimentos que trazem mais firmeza, que trazem mais força, que você precisa estar mais forte para fazer. Então, a gente pode ir acessando esses nossos arquétipos, as nossas forças psíquicas. E eu pude vivenciar isso com tanta força e tanta profundidade, porque enquanto eu estava tendo essa vivência, né, dançando fora, eu dancei em vários lugares, trabalhei em vários lugares. E cada lugar exigia de mim um aspecto meu. Olha que lindo. Sim, muito profundo, porque eu vivi na prática, né? E aí eu pensei assim, tinha lugares que eu precisava ser mais doce, mais meiga, né, mais delicada. E tinha lugares que eu precisava dançar e trazer a minha energia de mulher poderosa mesmo, assim, sabe? Eu que mando aqui, eu que sei o que eu tô fazendo, sabe? Teve momentos que, né, durante a viagem inteira, eu tive que me posicionar. Né? Então, tive que falar, não é assim, né? Não trabalho dessa forma, né? Trabalhei, precisa ser um equilíbrio de troca, né? Então, tive que me posicionar. Então, a gente percebe que a dança, ela vai tirando da gente, né? Esses aspectos que, às vezes, estão lá escondidos e a gente precisa trazer para acessar a nossa totalidade. Sim, tem que trazer para a luz toda a capacidade tudo que a gente tem né? aqui dentro. E às vezes a gente acha que não tem, mas não existe isso. Todas as facetas estão aí dentro da gente, né? Nós somos multifacetadas. Não, e é muito lindo isso, porque às vezes a pessoa pensa assim, é só uma coisa mecânica, você aprende os passos, vai lá e repete e pronto. Não é verdade? Não é isso, não é isso. Muito maior, né? Muito maior. E uma coisa que eu gosto, assim, de trabalhar, sempre ensino isso para as minhas alunas, faz parte, né? É um processo terapêutico, é uma prática corporal, é você, além de estar aprendendo, isso eu já falo logo no início, assim, né? Sempre colocar o teu sentir, né? A tua emoção do momento. Coloca o que você sente, né? Sai um pouco aqui do mental e vai para o que você está sentindo, né? Porque quando a gente dança e coloca o nosso sentimento, isso é uma prática muito poderosa, né? É uma prática ritualística. Você intencionar alguma coisa que você queira fazer, ou alguma coisa que você quer para a tua vida, ou uma energia, uma emoção que você queira transmutar, né? Tá triste? Dança a tua tristeza, ritualiza a tua tristeza, sabe? É uma forma... Não guarda, né? Porque o que acontece hoje, né? Eu tô triste, eu escondo, né? O mundo não pode saber que eu tenho tristeza e que eu tenho sempre que estar bem, eu tenho sempre que estar feliz 24 horas, né? Bem-sucedida, né? Mas eu tenho tristeza e eu preciso vivenciar essa tristeza também, né? E há formas mais saudáveis, que é você colocar ela para fora através da dança, do que você internalizar, e isso depois acaba virando uma doença psicossomática. Com certeza, né, Márcia? Isso é bem importante, assim, de você colocar, porque a gente não deve reprimir aquilo que a gente sente, né? Isso é a sabedoria da inteligência emocional, é você acolher suas emoções, você olhar para elas e encontrar formas de lidar com elas. E a dança é uma ferramenta, assim, poderosíssima para esse transmutar, né? Não adianta, você tá num dia, assim, que não tá muito bacana, você faz uma aulinha de dança, você melhora. Quantas vezes isso já aconteceu comigo, né? Inclusive, tive uma experiência bem intensa, né? Enquanto eu estava viajando, né, dançando fora,
Passei por um momento bem difícil, bem desafiador, assim, a perda de uma pessoa muito querida. E nesse dia eu tive que dançar, né? Fazia parte do meu trabalho, não podia, né, não ir. Uhum. E aí eu pensei, ai, não vou conseguir, tô muito triste, né? Tava com o choro, assim, né? Escorrendo, assim. E dancei. No momento ali que eu tava, eu não tive essa percepção, sabe, Márcia? Mas depois eu entendi o quão poderosa é a dança. Porque ela ajuda você a transmutar mesmo, assim. Ela eleva a tua vibração. Ela é um suporte, assim. Por isso que eu falo que a dança é a melhor amiga que a gente pode ter, sabe? É a minha amiga, assim, nossa. Desde criança, né? Eu tô aí na dança, né? E me diz um pouco, eu falei o seguinte... Quantas vezes uma pessoa precisaria fazer, né, como aula, né? Se você, quem está assistindo a gente fala assim, eu gostaria de fazer aulas, né? Quantas vezes a pessoa precisa fazer na semana, né? Existe uma prática definida ou é cada uma dentro da sua condição? Como é que funciona isso? Bom, normalmente, né, as nossas aulas, elas têm duração de 1h30, uma vez na semana. Depende muito do teu objetivo na dança, né? O que você busca com a dança, né? Porque tem pessoas que querem fazer para o seu bem-estar, para a sua saúde emocional, saúde mental, não querem ser sedentárias e encontram na dança essa ferramenta, que é maravilhosa, né? Tem pessoas que não, querem estudar, querem se profissionalizar. Então, são objetivos diferentes. Para as sedentárias. Para as sedentárias. Quantas vezes elas têm que fazer? Uma vez na semana, né? 1h30 tá ótimo, né? E aí, se você ainda, né, deixar um tempinho na tua rotina para você praticar um pouquinho em casa, né? Colocar uma música que você gosta e treinar esses movimentos, melhor ainda. Mas se você puder separar um dia na semana, né, para fazer uma aulinha ali que tem 1h30 de duração, tá ótimo. Já vai te trazer um benefício, assim, extraordinário. É uma prática muito maravilhosa, assim, para você sair e começar o dia, né, ou a semana, assim, bem. Ou finalizar também a semana. Claro, né? E para aquela que quer dançar, eu quero me apresentar. Tipo assim, eu quero dançar, eu vou me apresentar. Ela precisa de quantas vezes por semana de aula? Então, aí depende do quanto essa pessoa está disposta também a praticar, né? O quanto ela está disponível para estudar. Porque quando a gente tem um objetivo de se apresentar, né? Então, aí a gente precisa de uma dedicação a mais ali, né? Mas você fazendo a aula uma vez na semana e tendo também... uma disciplina para treinar esses movimentos, né? Vai dar tudo certo. Você consegue se apresentar, né? Com, vamos supor assim, 6 meses, né? Fazendo isso. Eu já menos pensava até. que eu, se fosse fazer 3 anos, 3 anos para poder. Não, até menos. Acho que 6 meses ainda é muito. Mas eu acho que com 3, 4 meses você tá ali, né? Digamos assim, uma coreografia, uma apresentação que você queira fazer. Sim. Sabe o que eu acho mais lindo, assim, Márcia? Dançar no seu aniversário. Assim. Eu acho que é uma forma linda, assim, de você ritualizar, de você trazer essa prática, né? Intencionar. Eu acho, assim, muito poderoso. Nossa, não é muito legal mesmo, né? Tem muita ferramenta para a gente mudar, né? Se soltar, se dissolver de tanto peso, porque os dias estão pesados, as pessoas todas vêm reclamando, né? Não conseguem dar conta, né? Tantos sentimentos para lidar, seus, né? E quem tem família, da família inteira, muitas vezes, ainda mais quando é mulher, né? Que vai pegando, né? Quer resolver, esponja, né? Meus filhos, marido, né? Companheiros, companheiras, né? Como é que eu lido com isso? Então, realmente, a gente tem que soltar isso de alguma forma, né? E a gente esqueceu dessa ferramenta maravilhosa da dança. Ai, sim, que é milenar. Né, eu acho que a dança veio antes da fala, inclusive, né, da escrita, na verdade, sim, né, veio antes da escrita, porque se você buscar, né, a gente encontra registros arqueológicos mesmo, né, de pinturas da dança antes da escrita. É muito interessante. Olha então, só. é uma prática, assim, ancestral, na verdade, né, não é nem do entretenimento, é ancestral, ela veio, assim, e tem que continuar, né? A gente não pode esquecer que o corpo é uma ferramenta. E é uma ferramenta para a gente se conectar com o nosso divino também, né, Márcia? Sim, e é uma ferramenta que não precisa de idioma, né? Não precisa Você de pode idioma. dançar em qualquer lugar do mundo e você Sim. vai ser compreendido, né? Pode ser admirado, pode ter os haters, mas tudo bem, né? Faz parte da vida, né? Mas que a gente tem
esse caminho, né, tão lindo para seguir. Sim, e a gente pode acessar, assim, tantas coisas, sabe, Márcia? Eu já tive momentos de estar dançando e ter, assim, uma sensação que eu nem consigo te explicar, mas é uma conexão com o todo mesmo, assim, sabe? Uma emoção ali que eu não sei te dizer do que era, mas é a alma, sabe? É o contato teu com a tua alma, porque o corpo, ele é a morada da alma, né? E a alma, ela é o portal pro divino. Então, a gente tem essas experiências transcendentais quando a gente dança, né? E se entrega realmente para dança, porque a gente não sabe o que está acontecendo, o que está agindo ali, né? O corpo se movimentando, está movimentando o teu campo energético, está vibrando o teu campo energético. E a gente sabe que no nosso campo, a gente guarda memórias, né? Miasmas, e às vezes você está dançando e esses miasmas são desfeitos pelo fato de você estar em movimento, sem você precisar lembrar do trauma, o que aconteceu. É muito comum terminar uma aula de dança e vir uma crise de choro. Ter um processo catártico, porque você está em processo de liberar, né? Ai, falei, até me arrepiei aqui. É lindo. Porque isso já aconteceu comigo, assim. Vem um choro que você não sabe de onde vem, né? Mas é uma liberação. E você nem precisa voltar lá, sabe? E acessar o que aconteceu. Dor, né? Não, você está liberando. Né? É muito poderoso, é uma medicina, né? É isso mesmo. Bom, minha amada, diante de tanta coisa linda, sei que a gente continuaria aqui horas e horas, mas nosso tempinho está acabando, mas eu queria te perguntar se tem algo mais assim que você julga que é importante para a gente falar para as pessoas que estão ouvindo a gente em casa, né? Para ajudar elas na tomada da decisão de fazer uma terapia dessas, né? Olha, eu acredito que, assim, quem quer trazer o feminino, né, ter mais saúde mental, emocional, né, e procura por uma prática que seja leve, né, que não seja assim tão pesada, né, não gosta de fazer uma atividade física de um jeito ou de outro, a dança é um portal para isso. Porque além de trabalhar, né, essa parte física, você também vai estar trabalhando o seu emocional. Então é uma atividade complementar ali, né, porque está trabalhando tudo em um só. Então eu super recomendo assim experimentar pelo menos, Sim, né? Sim, porque e quem já tem a curiosidade, eu sempre brinco assim, mas é verdade, é um chamado. Começa às vezes com a gente admirando, né? Ver um figurino de dança, ver a parte sensual que é muito bonita, mas você, quando se abre para a profundidade do que a dança tem muita cura por trás, assim, tem muito poder feminino para despertar, porque você está trabalhando o teu ventre, né? O que a gente tem no nosso ventre, Márcia? Nosso útero, que é o nosso órgão sagrado, é o nosso órgão de poder, né? De poder criativo. Você vai estar em contato com a tua energia criativa mesmo, né? Mesmo que você não tenha mais o seu útero, você tem ele ali energeticamente. Sim, então, no pericorpo a gente tem tudo, né? Tem tudo, né? Você está trabalhando a tua energia criativa, que é a energia que manifesta mundos na nossa vida, né? Então, é muito poderoso. Nossa, muita gratidão. Acho que, assim, é uma conversa esclarecedora, né? E um caminho lindo aí para muitas pessoas, né? E o que eu queria deixar também de recado para que as mulheres entendam que ser feminina não é ser fraca. Nossa, né? Com certeza. Não é isso? Porque as certeza. pessoas assim, se eu for feminina, eu vou ser fraca. Que nós temos obrigação hoje, né? Pessoas mais esclarecidas de quebrar isso, porque foi colocado em nós uma roupagem que para nós entrarmos no mundo teríamos que ser masculinizadas. Nossa, né? Márcia, você disse tudo, assim, né? A força feminina é diferente da força masculina, né? E a principal força do feminino é a nossa vulnerabilidade, que a gente vê como fraqueza. Mas não é fraqueza, na sua vulnerabilidade está a sua força, porque é de lá que a gente se reconstrói, né? É acessando essa nossa vulnerabilidade que a gente consegue ressurgir das cinzas, né? E nascer uma nova mulher. Então, a força feminina ela é diferente da força masculina. Não adianta a gente querer ser igual, né? Não existe mais isso, né? Isso já caiu, são assim. complementos. Tá ultrapassado, né? São complementos. São complementos. Né? Mas não somos iguais. Eu brinco sempre assim, somos bípedes, ponto. né? Cada um na sua força, na sua energia, na sua capacidade, né? Independente do gênero, claro, né? A pessoa abraça e o gênero que ela gosta, que ela se sente reconhecida, mas... né? Cada um no seu
caminho, né? Isso mesmo. Então, muita gratidão. Adorei. Mesmo, também adorei. Amados, vamos despertar e vamos dançar também.